A Comissão de Segurança Pública do Senado ouviu o diretor da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, sobre a retenção do jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos no mês passado. Tavares esteve no Brasil para noticiar o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo em 25 de fevereiro. Ao desembarcar, ele foi detido por agentes da Polícia Federal. Na audiência no Senado, o diretor da PF negou investigação política do jornalista português, mas admitiu o acompanhamento das publicações de Sérgio Tavares nas redes sociais. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet, YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal. O senador Eduardo Girão, autor do requerimento para ouvir o diretor da Polícia Federal, disse esperar que a corporação faça um pedido de desculpas a Tavares. Que a gente possa pedir a esse país amigo desculpas a esse cidadão pelo constrangimento de ter que responder sobre suas opiniões, porque não é crime de opinião, né? Não existe crime de opinião no Brasil e ele foi ali apertado com relação a essa questão política, porque falou da ditadura da toga, que é uma realidade, e outras situações que é o direito dele falar. E aí, Piotr, nós entrevistamos aqui Sérgio Tavares em Oeste Sem Filtro, né? Logo depois que ocorreu essa detenção da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Ele ficou detido por 4 horas, né? Respondendo perguntas aí da Polícia Federal, quando veio fazer a cobertura aí do ato do dia 25 de fevereiro. A desculpa tem que ser ao jornalista e também a Portugal, no mínimo, porque nós temos aí acordos internacionais em relação a isso. E também aos brasileiros, porque está escrito na Constituição sobre a liberdade de expressão. Agora, veja só, é uma desculpa que esse delegado da Polícia Federal está tentando arranjar uma explicação para uma coisa que foi notoriamente, no mínimo, um erro, mas a questão é qual é a motivação do erro. Esse é o princípio do problema. Porque o Sérgio Tavares, se não me engano, foi a primeira vez que ele veio ao Brasil, não foi? Foi a primeira vez. Se ele disse o que disse, ele disse no país dele. Não é crime o que ele disse, seja lá o que for, fora do país. Não é ato terrorista, porque aí também as convenções internacionais permitem você aqui, obviamente, um sujeito que está fazendo alguma atividade terrorista, você pode prendê-lo aqui para uma averiguação. Não é o caso. Ele questionou o quê? Questão de vacinação, questionou o voto e questionou, por exemplo, as posições arbitrárias acusadas aqui, inclusive por juristas renomados, só para ficar no meio do meio jurídico, os árbitros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, acusações que faz também o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Então, nada disso é novidade, é um debate público que acontece e ele, fora, até porque ele entende bem o português, sabe do que está acontecendo, foi lá e fez uma crítica. Esse monitoramento que fez a polícia de fontes abertas, mas qual é o interesse para a polícia de imigração do que diz um jornalista no país dele sobre o Brasil? Que não seja notoriamente um crime. Não é defesa de tráfico. Não é, por exemplo, lavagem de dinheiro. São crimes internacionais que interessam a todos os países, tanto que há, obviamente, uma série de cooperações internacionais. Não é terrorismo. Não, até porque nós não fomos vítimas assim de um ataque terrorista que pudesse colocar a Polícia Federal, que protege as fronteiras brasileiras, ou deveria fazê-lo, mas enfim, em estado de alerta. A explicação não convence nada nem ninguém. De novo, o senador Girão fala que é preciso pedir desculpas ao jornalista e a Portugal, porque esse jornalista não teve tantos problemas, além da atuação de brasileiros que foram ali em socorro dele, enviando advogado, porque também a diplomacia portuguesa interveio. E interveio com a coisa mais básica do mundo, tá? Onde é que está o crime? Por que ele está retido no aeroporto? Aí o Brasil teve que passar essa vergonha também.
Faz 2000 anos que você tem essa frase em latim aí, né? Nullum crimen, nulla pena sine lege. Não há crime nem pena sem lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, qual crime ele cometeu? Ter uma opinião? Não existe crime de opinião nem no Brasil, embora na prática sejam punidos. E venham sendo punidos há 5 anos. Mas são inconstitucionais essas decisões. Os ministros do Supremo estão agindo inconstitucionalmente. É isso. O delegado não sabe disso? E não é a primeira vez, né? Porque eles pararam o Jason Miller, lembram? O CEO da Getter, durante 5 horas, a Polícia Federal, um questionamento extenso sobre quem fazia parte da plataforma, o que ele veio fazer no Brasil, e ele veio cobrir o 7 de setembro, porque o 7 de setembro ficou famoso até nos Estados Unidos. E como o 4 de julho é uma data muito grande nos Estados Unidos, ele falou, peraí, se estão comparando o 7 de setembro com o 4 de julho, eu quero ver. E ele veio na Paulista e falou, que fantástico, esse mar de girassóis, ele até falou isso, gente de verde e amarelo, e na saída ele foi também monitorado, inclusive com a PF perguntando os nomes dos 250 mil usuários da rede Getter. Ele achou que era uma brincadeira no começo e ele só viu que ficou sério quando ele ligou para o consulado americano e o consulado disse, estamos mandando o advogado. E ficou por isso mesmo. Nenhum pedido de desculpa. Eu tinha que saber o nome de todos os usuários no Brasil da Quando há rede perigo social. em outro país, o governo americano faz isso com frequência e alerta os seus cidadãos, olha, tome cuidado se você está nesse país, não vá a lugar. Imagina se o governo americano começar a emitir, olha, todos os jornalistas que por acaso forem viajar ao Brasil, tome cuidado com a imigração brasileira. Você já imaginou uma situação como essa? Olha o nível que chegamos. A gente vai virar o quê? Um país que não respeita acordos, não respeita as próprias... Não é nem um acordo, porque o acordo é uma coisa que você faz com outro país, né? Nós estamos falando da Constituição própria, da nossa Constituição. É uma perda de referências, assim, como eu não me lembro de ter visto nada parecido. Nada. Porque, nesse caso, nós estamos falando do CEO da Getter, de um jornalista, mas e os investidores estrangeiros? Olhando, peraí, se eu falar alguma coisa no Brasil, ele pode acabar com o meu negócio, ele pode tirar o meu recurso, não vou.